Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, caríssimos ouvintes da nossa rádio diocesana, Sintonia do Vale, a Rádio do Povo, hoje então nós celebramos o dia de São Lourenço, mártir. Dada a importância de São Lourenço na Igreja de Roma e a sua condição de diácono, modelo para todos os diáconos, o dia de São Lourenço é celebrado como festa, portanto como uma solenidade maior do que normalmente celebramos os santos, não é? Com o grau de memória. São Lourenço era diácono do Papa em Roma, viveu no século III. E as leituras da missa de São Lourenço, tanto a primeira leitura como o Evangelho, falam de semear. Na primeira leitura, São Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que quem semeia pouco, também colherá pouco. Quem semeia com largueza, com abundância, também vai colher na abundância. E Deus ama a quem dá com alegria, nos diz São Paulo na primeira leitura. E Jesus no Evangelho vai também falar do ato de semear, quando ele diz que a semente que cai na terra, se ela não morre, ela permanece só uma semente, sozinha. Mas se ela morre, ela produz muito fruto. Talvez todo mundo aqui já tenha feito aquela experiência que a gente fazia na escola, né, de pegar a sementinha, colocar no algodão umedecido. No meu tempo era assim, era no algodão, colocava ali e a gente ia vendo o que acontecia, né? O final da história é que ali saía, em geral fazia com um carocinho de feijão, virava um pezinho de feijão. Mas à medida que virava uma planta, o que acontecia com a semente? Ela era destruída. Então se a gente falasse assim, coitadinha da semente, ela não vai existir mais, não teria a planta que veio daquela semente. É exatamente isso que Jesus nos fala hoje, né? A comparação da semente que passa por esse processo de transformação. Mas em realidade não é uma morte no sentido de destruição, ela é transformada. Quem é essa semente? É Jesus. O verdadeiro grão de trigo é Jesus. Ele não disse que ele é o pão da vida? Então ele é o grão de trigo que caiu na terra. Ele desceu do céu até a terra. E aqui na terra ele morreu. Ele foi colocado na terra, ele foi sepultado. Aparentemente o fracasso total, a sepultura, a morte e a sepultura de Jesus. Mas exatamente ali estava acontecendo a nossa salvação. Da sepultura, Jesus volta à vida, na vida nova, vida que agora Ele nos dá. Então, o primeiro grão de trigo que morre e que é transformado é o próprio Jesus, né? E depois é também cada um de nós. Jesus diz hoje, quem quiser me servir, que me siga. Ou seja, eu quero ser de Jesus, o caminho é esse. O caminho é cair na terra, é morrer e ser transformado. Existe uma forma da gente querer se conservar, que isso sim que é morte. Se a gente pegar o grãozinho e pensar assim, não, tadinho dele, vou deixar ele guardadinho aqui numa caixa, num pote, para que ele não caia na terra, ele vai permanecer ali, mas não vai dar fruto. Jesus diz hoje que quem procura conservar a sua vida, termina perdendo a vida. A pessoa que vive muito para si, que é muito egoísta, não, isso aqui vai me prejudicar, então eu não quero. Isso aqui para mim vai ser difícil. Eu não quero, deixo difícil para os outros. Para mim eu só quero o que é fácil. Essa forma de conservar a vida é uma forma de perder a vida. Que sentido tem essa vida? Onde a gente só vive para nós mesmos, só pensamos em nós.
Isso pode acontecer dentro de casa. Estamos na semana da família. Quantas situações até de conflito que surgem dentro de casa quando alguém quer fazer prevalecer o seu egoísmo, não consegue pensar no outro, não é? Pensar também que não estamos sozinhos, saber dividir, saber compartilhar. É isso, é o grão de trigo que morre. Quando o egoísmo prevalece, nada disso acontece, né? Então esse convite que Deus nos faz. São Lourenço fez isso. A sua fidelidade a Deus o levou ao martírio. Primeiro o Papa foi martirizado e o Papa então confiou a São Lourenço que ele cuidasse das coisas da igreja, claro, até que houvesse a escolha de um outro Papa, mas era um momento difícil de perseguição, os cristãos vivendo nas catacumbas, né? Ainda no momento difícil. E depois que o Papa foi morto, então começaram a perseguir a São Lourenço, e um dia todos queriam os bens da igreja. São Lourenço falou assim: pois eu vou mostrar para vocês toda a riqueza da igreja, podem vir aqui que eu vou mostrar. E ele então reuniu uma grande quantidade de pobres e disse: aqui está o tesouro da igreja. A missão de São Lourenço era sobretudo cuidar das pessoas mais pobres, dos mais necessitados. Ele foi preso, foi condenado e foi queimado, né? Foi colocado numa grelha. Até se conta, né? Isso é registrado, que ele mesmo ali em meio àquele sofrimento manteve a serenidade. Se conta que num determinado momento ele ainda falou para o soldado assim: pode virar que esse lado já está assado. Ainda manteve, né, esse bom humor no meio de todo esse sofrimento, né? A gente não consegue nem entender uma atitude dessa, mas é exatamente: Deus ama a quem dá com alegria. Ele sabia por que ele estava passando por aquilo, sabia que era por causa de Cristo, que era pela sua fidelidade a Jesus. Por isso, mesmo em meio à dor, ele conservou a sua serenidade. Peçamos então a intercessão de São Lourenço. É bem provável que Deus não vai pedir de nós passar por um martírio assim, e que a gente não tenha que falar como São Lourenço, mas com certeza Deus espera de nós a nossa fidelidade no dia a dia, que nós estejamos dispostos a ser esse grão que cai na terra, não conservar a vida para nós, mas usar da nossa vida como serviço, como uma entrega a Deus, procurando a cada dia, a cada momento viver aquilo que Deus pede de nós. Essa fidelidade a Deus, esse abrir mão em pequenas situações da nossa vida, é também uma espécie de martírio, é uma forma também de dar a vida, de viver a nossa fidelidade. Amém.